Então, o nosso palestrante de hoje é o professor Dr. Mário Caeiro. Ele é doutor em artes visuais e intermídia pela Universidade Politécnica de Valência, Espanha, e mestre em estudos alemães. É especialista em design urbano e docente no programa de pós-graduação em design urbano, em gestão cultural, no IPL, em Portugal. E em 2014 publicou o livro Arte na Cidade, História Contemporânea. É conferencista, curador e investigador no campo da cultura urbana e da arte pública. Seu percurso acadêmico passou por licenciaturas em design, de comunicação e estudos literários comparados. Então, eu gostaria de pedir o link ou uma referência, né, de como conseguir esse livro Arte na Cidade, História Contemporânea, né, e passo, então, imediatamente a palavra ao nosso palestrante, né, a nossa fala de hoje, que é quem nos motivou a estar aqui. Professor Muito Mário. obrigado. Já se pode... Estão-me a ver a mim? Estão-me a ver a mim? Sim. Se você quiser compartilhar a tela, pode ficar à vontade. Mas estão-me a ver a mim já? Só você. Sim, Mário. Ok. Está tudo ok, está tudo ok. Tudo ok. Bom, é que eu não vejo, só vejo uma fotografia, mas pronto. Agradecer a todos. Eu não vou repetir os agradecimentos todos, mas todos sabem que estamos aqui de corpo e alma do IPL. Eu desconhecia realmente que já vinha desde 2009 esta cooperação, e isso é extraordinário. E, de facto, é um período diferente que estamos a viver. Não sei se é um novo normal, se não é. É o que é. E eu acho que nós, para começar em gestão cultural, temos que lidar, obviamente, com as mutações culturais e as mutações civilizacionais, os paradigmas que mudam. E, de alguma maneira, eu queria hoje falar um bocadinho, se calhar, da necessidade de a reflexão, se quisermos uma reflexão próxima do projeto, não perder o pé nestes períodos mais conturbados. Portanto, no fundo, vou falar um bocadinho, quando digo o título da palestra é meramente ou é designadamente uma provocação, porque há aqui questões de definição das próprias indústrias culturais sobre as quais eu indiretamente vou falar, e por vezes diretamente. E, portanto, eu diria que o primeiro ponto a falar seria o que é que são neste contexto, para nós estarmos todos minimamente na mesma página e discutir com mais fundamento. Estamos a falar do quê? Não é? Portanto, é preciso relembrar duas palavras, não é? Que tivemos na modernidade as indústrias culturais, quando nós sabíamos que a cultura existia nos seus palcos próprios, não é? O teatro, ou o cinema, o livro, a gente via o que era cultura e provavelmente chegava a casa e uma pessoa mais culta teria mais livros ou teria acesso, ia mais vezes ao teatro ou ao cinema. Pronto, obviamente quando se percebeu a importância, e isto tem muito a ver com o Brasil, na minha opinião, toda a questão da animação cultural, quando se começou a perceber a importância para a cultura em geral, graças às ferramentas da sociologia, da antropologia, da própria geografia, claro que já estamos num território que são as indústrias culturais. Já temos a alta cultura, a baixa cultura e passámos a viver se quisermos, na pós-modernidade. Cultura é tudo. Portanto, basicamente, cultura é tudo. E, portanto, o que conta na gestão cultural é a lente que eu aplico à cultura. O que é que eu vou ver? Se vou ver de uma lente mais de detalhe, ver de uma lente mais à distância, se vou ser mais estratégico, se vou ter mais tático. Estão-me a ouvir? Bem? Ok. E, portanto, neste enquadramento, questionei-me, na verdade, bastante cedo, já nos primeiros cursos, as primeiras licenciaturas, que a pessoa que está na cultura ou está passiva e é, no fundo, mais um elemento numa engrenagem, lá está, numa indústria que já existe, ou vai questionar essa indústria, e aí já estamos a trabalhar, não há outra palavra para o dizer quase, na inovação.
E então procurei sempre, ao longo dos anos, fazer projetos, eventos, iniciativas, ações, que na verdade saíam sempre de um entendimento restrito da arte ou da cultura. Então, realmente, um dos primeiros projetos, eu mostro o livro só por uma questão, olha, até pela ligação ao Brasil, que na altura foi a minha assistente, uma rapariga do Brasil, Daniela Brasil, hoje tem feito uma carreira brilhante, entretanto. E, portanto, a descoberta da cidade deu-se para mim em 2001, com este evento chamado Lisboa, Capital do Nada, que foi, no fundo, a descoberta da cidade como matéria para a cultura. A questão mais recentemente, precisamente com a explosão das tecnologias, já não se pode dizer também que as indústrias culturais, já no plural, estejam naturalmente dissociadas das inovações tecnológicas e, portanto, de toda a indústria da tecnologia. Se calhar não há praticamente nenhuma conversa que tenhamos hoje em dia que não precise da tecnologia, que não esteja a tecnologia a interferir muitas vezes positivamente, quando queremos, como alguns oradores já aqui disseram, ou a perturbar-nos, como outros podem entender, isto é, a tecnologia associada à indústria é, quanto a mim, um grande risco. Também é, como é óbvio, uma grande oportunidade. Portanto, as humanidades, e eu penso que pode ter sido essa uma das razões que me convidaram para estar aqui hoje, na verdade as humanidades trazem mensagens, como a palavra diz, do humano social, como dizia o meu colega Paulo Almeida, o estarmos juntos, um abraço, os afetos, o conhecimento vivido, o que tem obviamente ciências associadas, como por exemplo a fenomenologia, quer dizer, há todo um campo da convivência social e humana que um entendimento redutor das indústrias culturais e criativas, quanto a mim, colocaria em risco. No fundo é isso que eu estou a tentar dizer. E portanto, no fundo, procurei sempre fazer projetos que desmontaram muitas vezes as lentes com que olhamos a cultura. Por exemplo, projetos participativos, comunitários, projetos que envolvem comunidades diferentes a discutir uma coisa, não é? Tudo isto, claro que sempre existiu, ou pelo menos existe desde os anos 60, 70. Hoje, penso eu, vai caminhar para processos de maior ligação aos desafios da tecnologia e, portanto, fundamentalmente a um desafio ainda maior que o da própria indústria. Eu, quando digo desindustrializar, no fundo estou a dizer, se calhar temos que ter um foco muito maior em operações que muitas vezes têm que trabalhar a escalas completamente diferentes. À nanoscala, à escala do encontro, à escala da evolução pessoal, grupos de conhecimento. Talvez isto reforce mais, ou diria que reforça certamente muito mais a comunidade académica e a relação da comunidade académica com o meio, com o território, do que o nosso entendimento, ainda lá está, industrial, do produzir mais e cada vez mais dinheiro e mais gente e muita gente. Portanto, mudámos um bocado o paradigma no quadro do Covid-19, do coronavírus, para um paradigma do encontro em torno daquilo que é realmente importante. Isso é bastante óbvio, pelo menos para muitas pessoas. E eu queria dizer também que a minha formação é letras e a relação com a cidade através da tal pós-graduação em desenho urbano. Foi concluída a formação com o doutoramento em intermídia, portanto, é uma espécie de linguagem das artes entre a matéria, a manifestação das coisas na cidade e no mundo, mas obviamente as ideias, os conceitos, os horizontes. E no meio disto tudo eu uso sempre, basicamente, uma única ferramenta, que se calhar é aquela que eu posso realmente partilhar, que é uma ferramenta conceptual que é, no fundo, uma disciplina, que é, basicamente, a retórica. Isto é, quando eu vou mostrar-vos alguns projetos e a perspectiva que eu vou chamar a atenção é, no fundo, o que é que esses projetos dizem. Portanto, qual é a sua retórica, mas também como é que eu posso, através de mecanismos retóricos, entender esses projetos e entender o que se passa neles. Estão-me a seguir, mais ou menos? Vou partilhar então um ecrã
ecrã, como é que eu faço isto? Ok. Como é que eu faço a partilha do ecrã? É lá em cima? Ou alguém pode partilhar o meu... É na direita, está aqui, está embaixo. aqui. Como é que é? Na direita, embaixo, do lado do Sim, ícone da engrenagem, tem o ícone de compartilhamento de conteúdo. muito bem, Aí, já está. quando tu clica ali, compartilhar a tela, depois ali, Pronto, share então screen. vou... Muito bem. Share Application Screen. Conseguem ver neste momento o que eu Estamos estou a vendo ver, essa né? Então tela. vamos lá ver. Uhum. Pronto. Exatamente. Ahm, eu tenho que ir aqui, no fundo, conversando convosco a partir da ideia de casos de estudo. Não vale a pena ouvir convosco, sobretudo à distância da tecnologia, do ecrã. Não posso vir, não é? Não vamos discutir teoria e se calhar também não estamos numa época assim de tanta teoria, porque precisamos é que a teoria seja confrontada com a realidade social e tecnológica e propriamente territorial. Isto é um exemplo de um projeto que eu comecei em 2000, precisamente 2009, que é quando começou a relação do IPL com a FIVAL, pelos vistos. E é um projeto que se chamou, na altura, chamava-se Skyway Festival. Portanto, na altura, uma cidade, a cidade de Torun, na Polónia, precisava de ativar, não é, os seus recursos. E o seu recurso principal são 3 ou 4 aspectos territoriais muito específicos, que são: é a cidade onde nasceu Copérnico, uma figura importantíssima da cultura mundial e da ciência. É uma cidade onde existem uns determinados bolos específicos da zona, que são são os biscoitos de gengibre. E é uma cidade que também tem um gótico muito particular, o Brick Gothic, que no fundo é uma cidade pobre, mas que tem uma arquitetura rica, mas os materiais são pobres. E então era preciso ativar este território. Portanto, na verdade, colocá-lo no mapa. 2009 decorreu, foi um grande sucesso. 2010 foi muito problemático, havia pouco dinheiro, mas fez. 2011 cresceu, 2012 cresceu, 13, 14, 15. Bom, o projeto é desde 2010 o principal turismo, o principal destino de turismo cultural na Polónia e também o principal festival. Pronto, há uma certa... Ganhou prémios, no fundo. O que é que eu quero dizer com isto? A curadoria, que é quem colocou este festival na cidade e que consistiu em ver obras um pouco como estas que estão a ver, teve um impacto tal no terreno que a própria noção de curadoria e a própria noção da arte da luz, de repente ou subitamente, foi ultrapassada. Por exemplo, eu neste momento ainda continuo a colaborar com eles, sou convidado a lá ir, etc., mas já saiu completamente de controle do campo da arte. Então é um caso claramente de que uma cidade encontra em algo um fator de inovação, começou com empreendedorismo e acabou na inovação, porém, sendo que se perde algo da iniciativa original. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque cabe ao gestor cultural ter a responsabilidade de perceber quando é que entra em cena, quando é que sai de cena, quando é que as suas parcerias ganham proeminência, quando é que a linguagem da sua própria ideia ganha autonomia. E isto é um trabalho de grande humildade e, na verdade, eu não creio que seja um trabalho que encaixe totalmente na ideia de indústria. Porque, no fundo, nós somos os mais convidados, pelo menos eu no meu caso assim me vejo, a ser instigadores de aberturas, de portais, ver as coisas de outra maneira. E isto é muito difícil de enquadrar com uma lógica, por exemplo, da produção regular. E em última análise, essa produção regular pode, e muitas vezes acontece, anular completamente
a dinâmica, por exemplo, original de um conceito. E vou dar agora um exemplo de como esta mesma linguagem, e agora já explico um bocadinho melhor como é que esta linguagem de projeto, estão a ver a imagem, não é? Temos aqui um exemplo aqui ao lado de nós, em Caldas, Óbidos, não é? E aquilo que tenho feito é, no fundo, ler a cidade como se fosse um texto, ler o espaço, ler o território como se fosse um texto e colocar com precisão, quase da acupuntura, sempre possível, as obras, as intervenções, os workshops, num ponto por forma a criar uma narrativa espacial. Aliás, dá para ver aqui na narrativa espacial, aqui neste pequeno ícone. Neste caso é, por exemplo, agarrar a ideia de território, que é o retângulo, trabalhar a ideia da fachada, que já são as projeções, e trabalhar a ideia da noite. Portanto, mais uma vez, é uma ideia de que a gestão cultural pode ter uma intervenção nas indústrias criativas que é, no fundo, se quisermos, pedagógica, em última análise terapêutica. Ela pode questionar todas as outras indústrias que a estão neste momento a pressionar, seja as indústrias de comunicação, dos mídia, as indústrias tecnológicas, para mim, muito assustadoras e problemáticas, por exemplo, das smart cities. Ou seja, existem dinâmicas tecnológicas, ou seja, verdadeiros combates tecnológicos, entre muitas vezes gigantes, países inteiros, continentes, marcas, e, portanto, o gestor cultural, na minha opinião, não pode simplesmente ir com qualquer tipo de moda, porque muitas vezes até são passageiras, e talvez pudesse procurar encontrar a sua vocação enquanto mediador cultural e, portanto, mediador também destas transições. No caso de Óbidos, isto, por exemplo, não se concretizou. Isto é, uma primeira edição, não é, do Óbidos Luz, um percurso artístico feito de sombras, cores e luzes, com estes eventos, aconteceu apenas uma vez. E porquê? Porque, naturalmente, no território não houve interesse para continuar. Portanto, o que eu quero dizer com isto não é nenhum tipo de crítica, é mais estarmos atentos quando é que um evento medra, quando é que um evento não medra, quando é que um conceito medra, quando é que não medra. Um exemplo desta preocupação, digamos, não é este aqui, desta preocupação que eu vos queria partilhar com esta, eu diria, sensibilidade fina para com o território, é, por exemplo, um projeto que neste momento está, como é que se diz, vou pôr aqui, isto é maior, está no fundo cancelado até o coronavírus, ou seja, as verbas que eram para este projeto foram totalmente canceladas e utilizadas para camas, e foram mesmo estritamente para a situação da pandemia. É o projeto Fantasmagoria Spectrografia, que é, reparemos como o mediador cultural pode estar atento à cidade de acordo com muitas lentes. E neste caso tratar-se-ia de fazer um projeto de fotografia e texto, analisando a dois tempos a cidade de Caldas da Rainha. Chama-se Fantasmagoria porque, na verdade, as imagens da primeira fase do projeto seriam imagens a preto e branco, praticamente só das pedras de Caldas da Rainha, e as imagens do Spectrografia, numa segunda fase, seriam as imagens das pessoas. Porquê fazer isto agora? Voltamos à questão do mediador cultural, quando é que ele intervém, como é que ele pode ser criativo na própria leitura do contexto. É que Caldas da Rainha é, desde há cerca de, se não me engano, um ano, cidade criativa Unesco. Por outro lado, está a sofrer transformações muito fortes a nível urbanístico, em termos de consistência do seu tecido urbano. É uma cidade que há 4, 5 anos não tinha a dinâmica
de cuidar do próprio espaço público que tem agora. E, por sua vez, está ligado a aspectos do turismo e há muitos anos não tínhamos tantos turistas, não é? E, por exemplo, é muito difícil encontrar casa para alugar em Caldas da Rainha. Portanto, existe uma transformação urbana em movimento, à qual o IPL contribui de forma absolutamente decisiva. É um detalhe, mas é um grande detalhe. E, portanto, o mediador cultural o que é que pode fazer aqui? Vai procurar mapear a realidade e, ao mesmo tempo, os seus usufruidores. Se quisermos, a ferramenta da retórica volta a estar aqui presente, porque é como se eu estivesse a dar às pessoas a possibilidade de entenderem o seu espaço urbano através de uma fotografia altamente cognitiva. Não é? Vejam aqui, por exemplo, a evolução da cidade do lado esquerdo, um edifício que está meio de uma época e chegou outro, até a porta ficou a meio pela evolução tecnológica. E do lado direito seriam fotografias de pessoas, não é? Isto é só para dar exemplos de que a gestão cultural, no quadro das indústrias culturais e criativas, não pode perder, ou não deve perder, o chão que é verdadeiramente a arte e a cultura. E, portanto, deve ou pode trabalhar com os artistas de uma forma... o conceito, aliás, é já celebrizado pela Edith Rugoff, que é o conceito de curatorial, que é, no fundo, já não é bem curadoria, é o gestor cultural, o programador cultural, eventualmente, mas, enfim, o gestor cultural propõe às cidades, aos colaboradores, às suas equipas, às suas instituições, naturalmente, no meu caso, o IPL, propõe ideias que vão ter um desenvolvimento no tempo e que não são já necessariamente e apenas e só eventos específicos, é quase partilhar com os nossos parceiros de mundo mudanças. E então, claro, aspectos de investigação, de catalogação, de cartografia, etc., imbuem o projeto artístico de uma forma que o vai legitimar de forma muito decisiva. Isto era aquilo que eu queria dizer um pouco aqui sobre a questão. Não sei se alguém quer já colocar alguma questão. Mary? Olá, eu tirei o Uh, microfone para não dar interferência. certo. Alguém quer colocar alguma questão? Nós temos aqui na barra de ferramentas uma pessoa, né, erguer a mão. Quem Sim. quiser fazer perguntas pode ou levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone, pode ser? Ok, ok. Eu vou continuar a explicar um pouco esta mecanicidade dos projetos e vou lentamente... sim, precisamente, Sandra. Claro, é procurar a originalidade que é baseada até na própria genialidade. Não no sentido. O que é uma coisa genial? É uma coisa que vai buscar quase os seus genes. Os seus genes. Portanto, eu posso procurar nos meus territórios, no património, nas cidades, etc. Eu vou procurar recursos que estão, na verdade, com um pé na realidade da economia, mas outro pé fora da economia. Não é? Portanto, evidentemente que agora há uma grande questão sobre quanto vale a cultura. E nós sabemos que, por exemplo, a cultura, objetivamente, no processo, na visão económica, por exemplo, do Reino Unido, a cultura vale, tanto quanto sei, não sei se é 15%, mas há números objetivos contabilizados, a cultura vale muito. Mas a cultura também só vale muito se o tecido empresarial, se o tecido tecnológico, etc., também compreender a cultura. E muitas vezes esse é um problema que eu chamo de alinhamento. Se as pessoas não estiverem alinhadas, concentradas, focadas, preocupadas com o seu desenvolvimento pessoal, respeitando-se a si próprias e aos outros, nós teremos sempre problemas de sobreposição de agendas de interesses que não vão conseguir encontrar nada de comum. Portanto, estes projetos que eu estou a tentar mostrar têm muito desse desenho do comum. Eu vou mostrar agora um projeto que se chama... É um projeto, peço confidencialidade possível, mas é interessante porque é um projeto que nasce em 48 horas e, portanto, também eu gosto de explicar como é que uma coisa pode acontecer
nestes ritmos, não é? Portanto, aqui está. Voltamos à questão do território e também da inovação. Neste caso, como sabemos, o gestor cultural terá sempre um enquadramento, não é? Um chão que pisa, não é? Eu posso estar a fazer gestão cultural na esfera do turismo ou da educação, da investigação e desenvolvimento e virtualmente qualquer área. Evidentemente, se existe a cultura humana, o gestor cultural pode estar em absolutamente qualquer área. Estamos a usar aqui estes exemplos, porque é aqueles da minha experiência, mas qualquer área. E neste caso é um desafio lançado por uma empresa de consultoria que me identificou um território e começou a definir para ele uma narrativa, que é um território em Trás-os-Montes, que é em torno da vila de Vimioso, onde existe coisa particular que são sombras muito fortes. É um tipo de território, tem uns montes muito específicos e as sombras ali são bastante diferentes do que as sombras no litoral, ou aqui para baixo para o oeste, muito menos para Lisboa, não é? Então surgiu um conceito nestas três, peço desculpa que não é Mirandela, é Miranda do Douro, Vimioso, Miranda do Douro e Mogadouro, em que é possível articular, voltamos aqui à retórica, porque a retórica tem lugares, portanto é possível articular dimensões do projeto de uma maneira que eu chamo operativa. Portanto, voltamos ao curatorial, isto é, eu partilho com os decisores a estratégia, mas eles têm que perceber que se está a falar de arte e de cultura. Não porque a cultura e a arte sejam autónomas em si, mas porque a autonomia de qualquer área é legitimável e nós podemos sempre argumentar que sem cultura nós perdemos completamente os laços sociais. Portanto, neste caso, estas três terras teriam uma visão do seu próprio lugar, uma visão do que é que a arte pode fazer deles e uma própria visão do território. Eu chamo isto operativo porque é preciso também nós constantemente clarificarmos o que estamos a fazer. Eu não me importo de estar a trabalhar em indústrias culturais e criativas, desde que eu tenha um entendimento pessoal delas e não reifique esta área. E eu não tenho problema nenhum em trabalhar na indústria, se eu clarificar qual é o entendimento da indústria. E evidentemente que há indústrias que eu eticamente poderei aceitar ou não integrar, sendo que todos sabemos, estamos de tal modo interligados que não há virtualmente nada no mundo que façamos que não esteja ligado a algo de extremamente terrível. Portanto, é nesta complexidade que o projeto, quando digo desindustrializar, é no fundo dizer atentar ao humano, atentar a escalas muitas vezes menores para, a partir daí, construir novas redes que não são necessariamente as redes dos circuitos habituais, seja dos festivais. Agora, tirar partido dessas redes, sim. O que é a universidade, se não essa grande rede de conhecimento? Eu tive até a reparar que na FIVAL realmente identifico-me a 1000%, não é? Conhecimento para inovar o mundo. Parabéns por esta magnífica assinatura. Bom, isto para dizer então que na leitura do território, uma das ferramentas que utilizo muito é logo a primeira ferramenta, vê-se em cima à esquerda, é a forma urbana. Portanto, em que medidas é que um determinado núcleo urbano ou um bairro, etc., como é que ele incorpora uma determinada ideologia que se acumulou ao longo do tempo, portanto, isso para todos os efeitos é património. Lá está, caberá à curadoria, caberá aos artistas, na verdade, desmontar ou não as estruturas que existem, recriá-las, enriquecê-las, etc. Aqui, como o tema era turismo, não temos grandes aspirações a não ser criar uma rota, porque essa rota já criaria uma grande mudança em terras que são muito pequeninas. Vimioso não tem, penso que são 5.400 e tal pessoas, portanto, é este tipo de coisa. Temos aqui um bocadinho esta noção dos cruzamentos, não é? Desenhar cruzamentos estratégicos, eu penso que é uma paixão que sempre tive e liga-se à questão, muitas vezes se diz interdisciplinariedade,
sim, é uma ferramenta essencial da cultura e da gestão, mas uma visão transdisciplinar é sempre também muito importante, porque na transdisciplinariedade eu não preciso sequer começar a trabalhar ou já estou para além do trabalho específico entre disciplinas, estou a pensar, digamos, no comum. E, portanto, aqui neste caso, pronto, a interdisciplinaridade é evidente, é a arquitetura, é o craft, que esta zona tem craft extraordinário, é a gestão cultural, decisiva neste caso, é a inovação, e é o nanoturismo, que é uma área emergente do turismo a nível global. Aconselho toda a gente a ler este site, que é o site nanotourism.org. Estranhamente, eu acho pouco conhecido, mas eu penso que é brilhante. Foi uma Bienal de Design que lançou este conceito do nanoturismo, que no fundo é prestar atenção às coisas mais pequeninas e as pessoas poderem interligar com elas. Em Vimeo, o conceito, falamos agora aqui um bocadinho de conceito, tudo aquilo que vos estou a mostrar tem sempre uma noção de conceito muito apertada, que é, num conceito é mais importante do que tudo, é eu dizer não o que está dentro, mas o que não me interessa. E, portanto, a Bienal, este evento sobre a sombra, que um dia pode dar origem a uma Bienal da Sombra, que é uma coisa que não existe em sítio nenhum do mundo. Existem centenas de festivais de luz, como aquele que eu mostrei no início, mas nenhum festival da sombra. Portanto, este tipo de ideia permite que, por exemplo, eu repense a cidade a partir daquele núcleo, aquele conceito que é a sombra projetada. E, portanto, é claro que a sombra projetada é um conceito delimitado, é específico, eu sei o que é uma sombra projetada. No entanto, como vê, há possibilidades infinitas da sombra projetada se manifestar na cidade. Portanto, aqui tem muito a ver com a retórica em escrever temas de uma maneira que sejam também fatores de inovação e de inclusão, seja social, empresarial, turística, etc. Não é? Assim, haja boa vontade, a gente consegue construir. Mário? Sim. Oi, desculpa te interromper. O Mauro colocou no chat uma pergunta. Sim. Mauro. Não sei se tem acesso ao chat. Sandra. O professor José Moura também Certo. está presente. Portanto, o professor Mauro diz que a interligação entre os locais não era locais como as pessoas que vivem em Caldas. Mauro, você gostaria de abrir o microfone? É melhor, sim. Professor Mário, bom dia. Sim, Obrigado bom aí dia. pela Sim. me ouvindo. Sim. É que eu tive em Caldas da Rainha e de lá fui a Óbidos. E essa rota traçada por muitos, percebi que muitas pessoas fazem essa rota turística, ela não, em Caldas, ela não era tão óbvia para as pessoas, enfim. Certo. E para as pessoas até era muito, né? Entrava num restaurante e falava sobre Óbidos, vai a Óbidos, ou veio de Óbidos, então assim, era muito presente essa ligação entre os dois locais. Em compensação, a gente não achava folhetos, mapas, indicações do que fazer numa em relação à outra. E aí a minha pergunta é essa, é o negócio se protegendo, cada um de um dos negócios se protegendo e talvez concorrendo, ou eu percebi muito errado essa falta de ligação? A percepção é radicalmente correta, ok? Portanto, historicamente, é preciso ver aqui talvez duas ou três linhas de trabalho, Mauro, que é, primeiro, historicamente, Óbidos é mais antigo, ok? Era onde a rainha ficava, tinha um palácio, portanto, Óbidos é, em termos de pedigree, se quiserem, aristocrático, Óbidos é mais antigo, e Caldas nasceu por uma decisão política da própria rainha, que viu, não sei se conhecem a história, mas que viu pessoas a tomarem banho
numas lamas e perguntou, então, porque é que as pessoas estão a tomar banho naquelas lamas? E disseram-lhe, não, é que isto aqui são muito boas para a saúde. E ele disse, ai são, não, vou mandar vir os físicos, não é? Não havia médicos ainda, vou mandar os físicos para saber se são mesmo boas. E concluíram que eram mesmo boas e Caldas da Rainha nasce em torno de um hospital que ainda existe. Ok? Mauro, estás-me a seguir? Sim, estou sim, professor. Estou sim, Portanto, estou ouvindo. esta é a piscina da rainha. Estão a conseguir ver ou não? Vou mostrar aqui, pôr isto outra vez em... Como é que eu volto à imagem? Nós já estamos vendo a sua tela. O senhor quer fazer o quê, professor Mário? Ok, estão a ver a fotografia? Não, nós estamos vendo o seu desktop com o seu navegador. Não, eu agora queria mostrar o normal. Portanto, como é que eu volto ao normal? Dá um stop, ali em cima tem um botão quadrado, um stop do lado da frase You are sharing an application. Ok, Isso, fantástico. Portanto, aqui temos a piscina da rainha, ainda existe. De 1512, cerca de 1512. E então, isto para dizer o quê? É muito pertinente a observação, porque precisamente este projeto, que eu coordenei com os alunos de artes plásticas e de design e de gestão cultural em 2012, mas durou 4 anos a ser preparado, tratava do fenómeno de como é que Caldas nasceu. Isto para dizer o quê? Caldas tem na sua origem uma diferente matriz. Então, com o tempo, Óbidos decaiu em número de pessoas, praticamente desapareceu do mapa e Caldas floresceu, lá está, industrialmente, com a indústria da cerâmica, nomeadamente. Ora bem, com os anos e os séculos a passar, em épocas mais recentes havia uma tensão política que tem a ver com rivalidades locais. E talvez apenas há cerca de 4, 5 anos é que realmente Óbidos e Caldas abriram o canal. E então, neste momento, essa questão que o Mauro identificou está a ser claramente resolvida, porque existe uma inédita colaboração que está, mais uma vez, a ser promovida em grande medida pela própria escola. Ok, Mauro? Portanto, essa sensibilidade existe e depois tem aqui que ver com uma coisa que se chama, no fundo, Caldas está a atualizar-se finalmente, porque Óbidos atualizou-se, mas de uma maneira muito específica, que é o turismo. Exatamente, Paulo. E Óbidos concentrou-se numa coisa de massas que agora está a dar os seus problemas, certo? Porque agora com o Covid, como é que se faz eventos Vila Natal, chocolate, aldeia medieval, etc. Enquanto que Caldas tem tido uma atitude que eu acho muito interessante, que é dispersa muito os eventos pela cidade e está a conseguir ativar uma classe criativa. Portanto, eu sou cá professor há 15 anos e mudei-me este ano para Caldas. Portanto, isto também quer dizer alguma coisa, não é porque seja eu, é porque sou eu e mais outras dezenas de pessoas que se mudaram para Caldas porque já sentem uma dimensão criativa e uma massa crítica, certo? Penso que respondi às questões assim em geral nesse tema, não é? Sim, muito obrigado, professor. Muito E obrigado. estou sempre ao dispor e estou ao dispor, portanto, já agora eu tenho que partilhar isto, aproveito e partilho isto, que é, voltamos à questão da mecanicidade das próprias ideias. Este evento nasceu em Caldas da Rainha, chama-se Matriz Caldas, ok? E tinha a ver com o conceito de que eu posso ir a uma cidade e vou ao seu ponto mais arqueologicamente inegável, neste caso é uma piscina, não é? E posso depois ter este conceito que é como é que a cidade cresce. E, portanto, na altura a rainha, que era uma rainha extraordinária, que inclusive criou as misericórdias, uma rainha que tinha como seu símbolo o próprio pelicano, que é um animal que representa o cuidar dos outros. Portanto, há aqui muito que se lhe diga sobre o conceito de matriz. Então eu agarrei neste conceito de matriz e percebi que tinha potencialidade e já consegui fazer 2 festivais na Estónia que também se chamam matriz. Isto a propósito de como é que o gestor cultural vai lidando e inovando a partir da sua experiência, não é? Portanto, usando as ideias para crescer
etc. E neste caso, a partir deste conceito específico, é realmente da matriz, não é? Eu, se calhar, agora prossegui, eu vou só ver a questão no chat. Tem a questão do Obrigado. André. Eu gostaria que o André abrisse o microfone. Sim. Eu posso já ir respondendo ao André. O André quer a pergunta dos 200 mil euros, não é? O jackpot. Portanto, André, esse é jackpot, não é? Quer dizer, para terem uma ideia, quando eu fiz... vou dar um exemplo. Além disso, eu gostava de dizer também uma coisa, um ponto prévio. Eu, quando digo eu fiz, nunca foi eu fiz. É eu sempre numa equipa, certo? E as fichas técnicas estão nas obras, mas é sempre um papel de coordenação de equipas que têm sempre multidisciplinariedade. E normalmente arquitetos, engenheiros, ultimamente, curiosamente, já gestores culturais. Mas eu vou dar um exemplo. Resposta ao André. Como é que a dinâmica entre as esferas públicas e privadas para a criação desses projetos e quais barreiras foram percebidas nessa interação? Visto que cada cidade, estado, país possui particularidades nesses quesitos, sem dúvida. Por exemplo, em Portugal, André, muito obrigado por esta pergunta, porque esta pergunta é o que faz o nosso trabalho. Sinceramente, é o que faz o nosso trabalho. É como é que lemos o território, os parceiros, etc. E depois compreendemos as dimensões culturais / jurídicas. Por exemplo, este evento que coordenei em 2006 e também em 2004, a primeira Bienal da Luz em Lisboa, consistia em intervenções na cidade. Vou-vos dar uma ideia. Intervenções na cidade ao longo de 4 quilómetros do tecido urbano da Baixa de Lisboa. O impacto do evento foi tal, André, que no ano seguinte nós já não tínhamos poder. Faço-me entender? Ou seja, os políticos, as empresas perceberam que aquilo que ali se fez teria outro impacto se fosse feito de outra maneira e já que interessasse a eles. Portanto, claro que eu posso também dizer que isto foi falta de minha capacidade de gestão, não é? Portanto, eu não conseguia antever, e hoje já faço de forma diferente, eu não conseguia antever que fazendo uma coisa com uma certa importância, que existiriam imediatamente marcas que cooptaram o conceito e no ano 2008 já não houve o evento. Então o que houve foi marcas privadas a utilizar o espaço público de Lisboa para fazer comunicação dessas mesmas marcas. Curiosamente, a Santa Casa da Misericórdia, por acaso. Portanto, o que tem graça. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Essa dinâmica está sempre a mudar. E, portanto, uma das formas é a cooperativa, as associações temporárias, as associações. Agora, uma forma que eu penso que pode ter pernas para andar, neste momento, e tem muito a ver com onde o dinheiro também circula, é a cultura ir às questões estratégicas. Em Portugal, neste momento, é, por exemplo, o mar ou o interior. E, portanto, a cultura posicionar-se numa maneira que consiga ir gerindo a agenda. E, no fundo, isto passa pela formação dos políticos. Ok? Como eu disse há pouco, a formação dos políticos, por exemplo, em Caldas, nos últimos anos, é claramente diferente do que anteriormente. Ou seja, é preciso também elevarmos o nível do debate. Agora, só para responder mais concretamente... enfim, há uma questão importante sobre a relação entre esfera pública e privada. Muitas vezes o que podemos fazer é trabalhar as esferas transicionais. É convencer uma empresa a ceder um espaço, usar certas zonas da cidade como membranas, como zonas tampão. Portanto, no fundo é o urbanismo aplicado à cultura através da arte, ok? E isso é caso a caso, porque lá está, se em cada sítio as coisas são diferentes, é um mundo de diferenças. E realmente eu já fiz festivais, já participei em festivais em Inglaterra, já fiz festivais em Estónia, Polónia e Portugal, e o entendimento das leis,
a utilização do espaço público é muito diferente. Portanto, eu diria que é mesmo caso a caso. Não sei, posso estar ao dispor depois para perguntas por escrito, mas é realmente caso a caso, não é? Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu estou a ouvir aqui uma pergunta do professor Cristiano Max, não é? Eu Portanto, acho que poderia ser, como diz o Paulo. Eu ia dizer, não é uma pergunta, acho que se gerou ali, professor Mário, um debate paralelo Sim. no chat. Quando o senhor falou, acho que a minha movimentação, pelo menos, foi quando o senhor falou da sua mudança para a cidade atual, em função de uma atração, por sentir uma dimensão criativa. E aí nós começamos uma discussão entre cidade criativa e cidade turística. E aí o professor Paulo, a Mary e eu estávamos ali refletindo algumas questões na qual eu colocava, não sei qual é a sua opinião, pelo menos nas pesquisas, eu trabalho com criatividade, com processos criativos, com setores de produção de conteúdo, não com turismo. Sim. Eu sempre fui muito atraído ao turismo, para dar palestras, para trabalhar em projetos com a professora Mary, com outros entes do governo do estado também aqui, em função da criatividade. E nas reflexões que eu fiz com eles ali, é da diferença entre uma cidade criativa e uma cidade turística. Não necessariamente uma cidade turística é uma cidade criativa, porque uma cidade criativa, ela necessita, na minha opinião, nas pesquisas que nós fazemos, atrair os criativos para essa dimensão de sentimento de pertencimento e de poder criar lá. E a cidade turística, ela tem os seus atrativos que podem ou não vir dos setores criativos, né? Eu percebo essa diferença, né? Até mesmo na nossa cidade, que eu acho que colocaram no chat ali, não sei se foi o senhor, foi o Paulo, que visitou Gramado, que Gramado é uma cidade turística de muito sucesso no Rio Grande do Sul, porém, para dizer que é uma cidade criativa, a gente precisa ter atração de criativos para morarem lá, para trabalharem lá, para criarem outras questões, que não só a imposição de um atrativo turístico, não sei. O que o senhor reflete? Eu acho que sim, mas vamos em uma nuance só. A classe criativa, estamos a falar do ser humano criativo. Porque eu também tenho uma classe criativa que cria disrupções sociais terríveis. Nós conhecemos os fenómenos da gentrificação. Portanto, quando falamos em classe criativa, falamos também de uma classe responsável pela sua criatividade e uma classe que seja capaz de ler o território. E eu vejo, por exemplo, eu vou só dar 2 exemplos, porque eu acho que tudo, ao final, tudo vai de exemplos, não é? A razão porque eu mudo para Caldas, evidentemente que é a criatividade e onde eu dou aulas, não é? Mas eu não sei se mudaria se eu não tivesse aqui uma escola para a minha criança de 3 anos, onde eu sei que ela vai evoluir. Ou seja, é preciso também as cidades criativas terem a infraestrutura de diversidade cultural. Porque eu tenho, por exemplo, a minha escola, a minha criança está numa escola Waldorf. E a escola Waldorf em Lisboa custa 500 euros. 500. E aqui custa 2,5. Metade. Portanto, a gestão cultural não pode esquecer dimensões financeiras, pragmáticas, de conforto, de imagem, não é? Portanto, eu diria que, por um lado, atrair criativos, sim. Eu penso que o professor concorda comigo, mas também criar criativos nesse sítio. Eu vou pôr aqui um exemplo, talvez um exemplo histórico. Estou a pôr aqui na net, vocês podem investigar. Festival Bons Sons na aldeia de 100 Soldos. Isto é realmente um caso de estudo mundial, não é? É um aluno da nossa escola criou um conceito de aldeia comunitária e criou um festival. E no primeiro ano o festival foi feito com pessoas de fora, não é? Ele chamou os músicos, é um festival de música portuguesa. Chamou os músicos, aliás, música em português. Chamou os músicos, chamou os designers, as pessoas do cinema, etc. E a verdade é que em mais de 10 anos o festival gera todos os anos 1 milhão de euros para aquela comunidade. E porquê? Porque não só gera os bilhetes, etc., mas gera todo o trabalho que as pessoas fazem. Portanto,
no fundo, há um turismo musical que eles estão a responder, as pessoas vão lá para ver turismo musical, os músicos ficam em casa das pessoas que lá vivem, e, portanto, a própria filmagem, o design, etc., já é feito por jovens. Ou seja, ele criou o projeto festival, mas criou ao mesmo tempo o projeto aldeia comunitária. Isto aqui vai também à relação, à resposta ali ao aluno, não é? Ao André. Porque, curiosamente, vocês podem encontrar um artigo que escrevi, não está publicado ainda, peço desculpa, mas escrevi um artigo com um investigador polaco que tem ido muito ao Brasil, é um investigador muito interessante, vou pôr aqui o nome, que ele vai muito ao Brasil, é casado com uma brasileira, está neste momento há muito tempo a ir ao Brasil, Navratek, Krzysztof Navratek, e ele reparou foi numa coisa, para aquele festival funcionar, a comunidade teve que privatizar o espaço público, ok? Portanto, ou seja, durante 3 dias, e portanto talvez durante uma semana, a aldeia vai fechar portas. Isto é extraordinário. Uma aldeia torna-se tipo Obelix, não é? Asterix. A aldeia fecha os limites e cobra bilhete. Portanto, última análise, isto é estranho porque o espaço público foi privatizado, mas não por uma empresa, mas pela própria comunidade. Portanto, isto é apenas um exemplo de como funciona, e é preciso pensar numa coisa. Este exemplo funciona porque a forma urbana de Sem Soldos é um largo. Porque numa aldeia ao lado, a forma urbana é um largo partido ao meio por uma estrada. Portanto, quando temos uma estrada, já acabou a possibilidade de fazer um festival deste tipo. Portanto, eu diria, em cada situação formal, em cada sítio, em cada contexto, em cada cultura, nós podemos sempre procurar aquilo que aqui uma colega também, a Carol, está a dizer, não é? Fomentar comunidade, em referência ao património, mas lá está, precisamos de desindustrializar, no sentido em que não podemos aceitar as indústrias como elas são, porque senão estamos sempre a alimentar a indústria, não é? É isso que eu quero dizer, no fundo, não é? Eu gostava daqui de agora mostrar não sei se vamos mais para questões da arte ou se vamos falar um bocadinho da multidimensionalidade da comunicação. Quem é que me ajuda? Desculpa, professor Mário, qual é a sua dúvida? A minha dúvida é se entramos aqui na análise, por exemplo, de um artista especial e porque é que uma peça pode ser informação urbana. Eu vou aqui mostrar isto, sim, um segundo, portanto, compartilhar, share. Uma coisa interessante é nós trabalharmos a partir da arte para encontrar conceitos operativos. O conceito operativo que este artista trabalha, o artista polaco Dominik Lehmann, é o conceito de aforismos ápticos. Eu gostei muito deste conceito, de trabalhar este conceito com ele, porque aforismo é, no fundo, um statement, não é? Uma afirmação, tem dimensões aproximadas de uma máxima ou de um verso de um poema, mas só que o aforismo é dito e ao mesmo tempo trabalha. Isto é, eu leio e eu nunca percebo um aforismo à primeira. Eu fico a pensar nele e se calhar nós temos na vida frases famosas que ficaram a atuar na nossa cabeça porque elas estão sempre a atuar. Não se elimina com o ser dita, não é? Por sua vez, o áptico tem a ver com o tato, isto é, na era em que estamos, tem a ver com o tocar, não é? Isto para dizer que vou dar aqui uma obra, aqui um exemplo, cá está. Portanto,
isto foi uma peça que eu programei na Polónia em 2011, peço desculpa. É uma prisão de alta segurança na Polónia, na cidade de Toruń, e essa prisão, nessa prisão foram projetadas, não se vê bem aqui, são projetadas centenas de pessoas a andar, num vídeo em que temos a sensação que essas pessoas são uma massa de gente a andar. Então, temos uma situação paradoxal que é, eu projeto pessoas do lado de fora da torre e estão pessoas do lado de dentro da torre. Portanto, isto aqui para mim tem a ver com o conceito de informação que está naquele filósofo alemão que viveu no Brasil e escreveu em português, o Erwin Flusser, não é? E que, no fundo, peças como esta são dotadas de informação estética. Portanto, as pessoas, se forem tocar, é difícil ver a imagem aqui, mas as pessoas, sendo tocadas por elas, não voltam a olhar a sua cidade ou o seu espaço da mesma maneira. E então a metáfora que eu utilizei, esta peça tenho muito orgulho de ter feito a curadoria dela, porque foi muito complicada e interessante, é outra obra do artista e chama-se Catedral de 60 Segundos. E na verdade também é uma resposta ainda ao André. Isto é, o artista selecionou uma catedral, que é a Catedral de Durham, onde a gente fez este projeto, desenhou as volutas da catedral num desenho, comunicou esse desenho a uma comunidade de paraquedistas e conseguimos fazer 3 voos, atirámos os paraquedistas lá de cima e eles fizeram o desenho no espaço e foi projetado finalmente em 3 cidades essa projeção. Porquê é que eu estou a mostrar isto? Porque isto é uma grande metáfora daquilo que nós trabalhamos e os projetos são isto mesmo. Os projetos são comunidades que duram muito pouco tempo. E na prática, este projeto que é fazer isto dura 60 segundos, porque se durar mais de 60 segundos, eles morreriam, não teriam tempo de abrir o paraquedas. E o que eu quero dizer com isto é que não existe muito mais do que uma abordagem necessariamente tática da nossa intervenção nas indústrias culturais e criativas e que, se for ética, ela vai tocar no ponto e ela vai contribuir decisivamente para novas, no fundo, novos patamares da inteligência e da criatividade. Por exemplo, aqui do lado direito dá para perceber, dou só mais este exemplo, por exemplo, eu tenho um dispositivo interativo, mas eu permito que esse dispositivo interativo seja genuinamente social. E, portanto, as pessoas podem mandar mensagens umas para as outras, mas o dispositivo permite que a mensagem seja publicada, autenticamente publicada, nas paredes da cidade. Portanto, no fundo, como manifestação, para mim, isto é quase é mesmo uma questão filosófica. Como é que eu abro portais na realidade onde tudo possa recomeçar de novo? Se quisermos, estamos aqui não muito longe do situacionismo, claro, mas tudo tem que estar sempre a poder recomeçar de novo, pelo menos como ideia, como imaginação. E o conceito de indústrias culturais, para mim, é problemático e da criatividade, porque muitas vezes esquece a diferença entre uma criatividade aplicada, que é útil, não digo que não, mas também uma criatividade profunda, que é anacrónica, que é de qualquer coisa mística. E então aí, muitas vezes, ao misturarmos os assuntos, não estamos a ajudar o nosso próprio público a evoluir. Não é? Então temos apenas a animação, temos esse tipo de situação. Eu gostava de agora, se calhar, estar disposto para vamos conversar, não é? Isso é que é interessante. Sim, Mário, eu concordo. Eu acho que tem muita fala no chat, né, que gostaria de abrir, de perguntar mais. Eu vejo que as manifestações são intensas, né, no sentido de muito interessante, não conhecia, que legal, que bacana. Então, eu gostaria de deixar livre. Quem quiser falar, eu acho que livremente abre o microfone e fala. A ideia é a troca mesmo, né? Diante de todo o conteúdo que você tem para contribuir conosco. A Carol, Carol, você quer se apresentar?
Tá aparecendo só como Carol, eu não sei se Oi, é. Oi, Carol. desculpe, bom dia. Eu não me apresentei, mas eu tenho contato direto ali com o Cris, eu sou do RS Criativo, já estive numa aula sua, professora Mari. Então eu estou Só acompanhando numa? ontem. Por enquanto eu tive oportunidade só de uma, Ok. mas eu estou aqui acompanhando, desculpe não abrir minha câmera, mas assim, eu estou arrumando a casa e escutando e tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu queria dizer que eu fiquei muito impressionada com a fala, estou ainda processando, mas duas coisas me chamou muita atenção, até comentei ali no chat, acho que o pessoal também achou, vi ali pelos comentários. A questão do nanoturismo, que eu acho que o RS Criativo, né, só para quem não conhece, enfim, o professor está nos premiando com essa aula hoje também, acredito que não conheça, é um programa para fomentar os empreendedores criativos do nosso estado. Então a gente tem comentado muito sobre isso, assim, sobre esse novo normal ou como, né, vai se chamar, enfim. Mas eu acredito que esse nanoturismo, por exemplo, vai ser uma coisa que vai ser Gigante. interessante de ser explorado, sabe É. assim? E a outra questão que eu estava comentando, que eu estava escrevendo agora aqui no chat, é sobre essa questão que tu comentaste sobre a questão da história, né? Da gente contar a própria história para a população, enfim. Eu percebo muito isso aqui no Rio Grande do Sul, no nosso estado, na nossa cidade, né? De pessoas que não conhecem os seus espaços culturais, não conhecem o patrimônio. Então, quando acontece um projeto como esse, como tu comentou agora, acabam se apropriando e preservando ainda mais. Enfim, tem toda uma questão, né, de apropriação, né? Então é tão interessante esses projetos. Então, parabéns, é só esse comentário rápido. Carol, eu gostava de acrescentar uma coisa que é. Como é que eu digo isto? Nós temos que ter a humildade, porque se tivermos humildade, vamos ser muito mais sábios. Penso que estamos todos de acordo, não é? E então é ler os sinais, ou seja, a pandemia pode ser uma grande oportunidade para aquilo que eu tenho estado a dizer e concordo muito. O nanoturismo vai ser esse turismo de proximidade em que as pessoas vão menos a Barcelona para ver não é, o Gaudí e se calhar vão ver para encontrar amigos que são do Brasil e que estão a fazer um projeto de nanoturismo lá. Portanto, acabou-se, no fundo, quando o Guy Debord, nos anos 58, 59, falou na sociedade do espetáculo, nós estamos, no fundo, a procurar um espetáculo mais íntimo, coisas mais de partilha, coisas mais de evolução. Não deixam eu não digo que não se faça coisas bonitas e grandes, mas digo que o foco vai ser mesmo essa cooperação internacional. Ora bem, e essa cooperação vai ser mais problemática e importante quanto o problema da mobilidade está em causa. Porque nós, se continuássemos a fazer a mobilidade como tínhamos, iríamos ter um planeta destruído em pouco tempo. Portanto, agora temos que realmente pensar a mobilidade de outra maneira, o que liga, claro, a projetos tão diversificados como o Living Streets, por exemplo, ou mesmo a mobilidade dentro da minha cidade, não é? Projetos de qualificação do espaço público, como no urbanismo tático, etc. Portanto, a mobilidade vai ser uma grande palavra. E reparem como a mobilidade é a palavra que, no fundo, está em risco juntamente com a própria globalização. Se concordarem comigo, neste momento o Covid é, ou pode significar, não estou a dizer que seja, estou a dizer que pode significar um ataque à própria globalização, que nos habituámos a pensar como uma coisa má, mas olhem que a globalização tem coisas muito boas, não é? E estou-me a lembrar do Caetano Veloso num disco do Circulador de Fulô, que tem uma canção que se fala de alguma coisa está fora desta nova ordem mundial. Não sei se conhecem esse tema. E, portanto, esta nova ordem mundial que supostamente pode vir aí, ela vai atacar radicalmente toda a cultura. A cultura não faz parte da sua indústria do armamento e da consciência. Portanto, gestão cultural vai ser, no fundo, apanhar, na minha opinião, as franjas de pessoas saudáveis, sãs, inteligentes, criativas,
que existem por todo o mundo, e fico muito satisfeito de conhecer-me agora aqui mais 5 ou 6, não é? E o que é importante é fortalecer essa rede de pessoas que cuidam de umas das outras em termos de cultura. E não aquelas que desinformam, que destroem conhecimento, destroem património, etc. Portanto, essa rede existe e de facto, esse já não é, nem é tanta questão do André, do privado e público, eu acho que é a grande questão das novas redes, como é que as vamos ativar neste novo contexto. E como tal, lá está, a academia pode ser uma grande balão de oxigênio neste campo. Desculpem falar muito, mas eu gosto. Professor, uma dúvida complementar. Sim. Tu comentou essa questão da academia ser um dos agentes dessas mudanças. Daria para colocar que a educação, digamos, tanto a academia, universidade, mas a educação básica, né, desde o ensino fundamental, médio, não sei como é na Europa, mas seria um dos braços, digamos, dessas mudanças? Absolutamente. Eu estou a dar o meu contributo. Tenho um filho de 3 anos, está numa escola Waldorf. Não estou a fazer propaganda a Waldorf, porque podia estar numa Montessori ou noutro sítio qualquer. Mas nós temos que dar às crianças e aos jovens uma liberdade que com os séculos se tem perdido. Estamos a perder um manancial de criatividade extraordinário. Portanto, não podemos também construir as indústrias criativas e culturais de cima, com grandes seminários com os melhores artistas e extraordinárias achievements, não é? Extraordinárias conquistas do artista tal, porque aí estamos a construir a casa pelo telhado, não é? Nós precisamos de públicos, precisamos de parceiros, não é? Temos que educar-nos uns aos outros, não é? Eu já aprendi aqui muito só nestas pequenas perguntas, já vou ter que investigar, vou ter que questionar. E a criança, eu acho que temos muito a aprender com esse campo, não é? Absolutamente fundamental. Isso mesmo. Professor Mário, Sim. Professor Mário, tem mais uma questão em relação à desindustrialização. Quando a gente pensa na globalização e também nesse sentido aí novo normal, outras indústrias serão impactadas. Por exemplo, a indústria do turismo, ela leva junto a indústria da mobilidade, que o senhor falava antes. É verdade, é verdade. Então, assim, a aviação, o turismo terrestre, enfim, toda essa outra indústria de combustíveis, isso é uma cadeia também que vai ser impactada, né? Certo. E aí vamos perder patrocinadores, como é que na sua visão isso vai se transformar nesse novo negócio? Eu posso dizer isso, eu penso que é isso que estes encontros servem para partilharmos as perspectivas pessoais, não é? Como eu digo, eu não posso dar nenhuma teoria, não é? Quer dizer, se bem que o Aristóteles definia teoria como pensar com paixão. Portanto, eu acredito no que estou a dizer. Isto é, nos meus primeiros projetos, em 2000, 1995, 2000, 2004, eu ainda era muito de... os projetos tinham uma dimensão, se quiserem, um pouco ativista e tinha também, muitas vezes, um fator contra. Isto é, aquele paradigma de algo está errado e, portanto, eu vou fazer contra. A luz é má, vou fazer uma luz boa, não é? Aquelas pessoas estão desconhecidas, vamos fazer transformação. Portanto, essa ideia de transformação era muito por oposição. E eu usava muito, chamei a isso o meu período do nada. Era nihilista, choque, provocação, etc. Com os anos percebi que muitas vezes faz também um trabalho muito válido no diálogo institucional, a partir de dentro, introduzindo fatores de evolução em dinâmicas que não são do ativismo. Dinâmicas, por exemplo, simplesmente do melhoramento, etc. E, portanto, temos hoje em dia também uma linguagem, uma abordagem imensa de várias linguagens, desde a street art, urbanismo tático,
movimentos como Reclaim the Street, portanto, há muitos nuances, portanto, há o mais ativista, o menos ativista, o soft power, portanto, bom, já percebemos que é uma grade. Portanto, no meio desta confusão toda, eu percebi que eu tinha uma coisa a fazer, que é um certo alinhamento individual. Portanto, eu penso que, e não estou a dizer isto por... não é nenhuma solução, não é? Porque acredito... Mas eu já não consigo pensar. Os problemas são tão complexos que eu não vou gastar muito tempo da minha vida, confesso-vos, a pensar como é que vai ser, meus amigos. Eu vou pensar muito mais como é que eu agora, hoje, no meu próximo projeto, no meu próximo PowerPoint, tentar ser, construir algo logo, imediatamente. Porque, claro, fazer projetos, conceber coisas, mas já não consigo ter, ou por outra, tenho a humildade de perceber que as dinâmicas que vêm aí vão ser tão grandes, indústrias inteiras a destruídas, novas indústrias a começar, que realmente cada um vai ter que fazer o seu papel. É tão simplesmente quanto isso. É fazer o seu papel na sua escala, na sua família. Na sua família, na sua casa, na sua individualidade até, não é? E, portanto, isto é uma mudança de paradigma, este tal novo normal. Nesse aspecto tem coisas terríveis e coisas fantásticas. E é isso. Portanto, já não vejo a necessidade. Por exemplo, já agora, um aspecto importante nisto é o humor. Um amigo meu que falou comigo aqui há uns anos, quando até havia estas situações todas, a própria situação política no Brasil... e a dada altura foi muito interessante, quando nós não temos muito mais ferramentas, o humor pode ser uma ferramenta extraordinária, porque recentra-nos, obriga-nos a ver as coisas de longe e não por dentro. Portanto, uma certa ideia de mediação connosco próprios é fundamental para lidarmos com este novo paradigma que ainda mal está a começar. Isto é mesmo, isto não é nada. Isto não é nada, isto é 5% do que vem aí. E repito, acho que o que vem aí, na minha opinião pessoal, tem coisas terríveis e coisas fabulosas. Vamos ver para que lado é que pende, mas sem expectativas. Só podemos atuar profissionalmente, não é? Dando o nosso melhor e com a maior verdade possível. E aí voltamos à transdisciplinariedade. Eu já não sou só gestor, tenho que ser cidadão. Nem posso ser só professor, tenho que ser cidadão. Temos todos de ser cidadãos do mundo. E, claro, no momento certo, ativar as nossas competências e os nossos interesses, claro. E a falar, através da retórica, vamos nos entendendo. E quando não nos entendermos, bom, entra as questões do poder. E então temos que falar com os nossos parceiros, com os nossos amigos, fazer as redes, tornarmos mais conscientes o mais transversalmente possível. Sem medos nenhum. What can I say? Mas são perguntas muito boas, são fantásticas perguntas. Nós temos a fala da Sarita Oliveira. A Sarita já é mestre em indústria criativa e teve uma experiência em Lisboa, morou por um tempo em Lisboa, fazendo um curso lá. Ela me falou que está sem um microfone, mas ela colocou ali algum comentário e também... Onde é que está a Sara? Onde é que está o comentário? Tem muitas vezes... Opa! É importante levar esta discussão para a formação de professores da escola básica, certo? Isso. E tem também da Elaine. Da Elaine... Acredito que essa transformação pode colaborar na promoção do turismo. Absolutamente. Absolutamente. Elaine, tem microfone. Absolutamente. E eu quero pedir o seguinte, eu peço a todas as pessoas que estiverem focadas nessa questão do turismo, por exemplo, me mandassem um e-mail com esses mails e a gente faz mesmo aí uma ponte entre o Atlântico, porque nós temos aqui um grupo em que estamos muito interessado no turismo.
Porque o turismo, eu lembro de ler uma vez que o turismo é a indústria da paz. Não sei se leram esta definição. É uma indústria importantíssima para a paz e que necessita da paz. E se calhar não é assim tão à toa que o turismo seja já colocado em causa, não é? Já está alguém pesquisando a Waldorf, ok. Segue sem som, Elaine. Eu acho que era muito interessante abrirmos aí um canal com o turismo criativo e por via do nanoturismo. E já agora, posso dizer mais uma coisa? Mary? Sim, sim, fica à vontade, professor. Eu faço questão de sempre pôr na minha formação a experiência dos estudos alemães. E também acho que não há coincidências. Estamos a conversar com o Brasil a partir de Nova Hamburgo, não é? Portanto, mas nos estudos alemães, nesses estudos alemães que eu tive, os alemães, os povos do mundo, são como se fosse uma grande espectrografia. Os ingleses são bons numa coisa, os franceses noutra. A gente sabe muito bem o que é que os franceses são bons, os brasileiros, os portugueses, os italianos, certo? E uma certa globalização pôs em risco esta originalidade dos povos e das regiões e das cidades, compreendem? Portanto, uma forma de recuperação da globalização seria a promoção destas identidades quase performática. É preciso voltar a saber ser brasileiro, saber ser português, saber ser de Minas Gerais, saber ser do Algarve, estão a perceber? Tanto, porque o planeta é riquíssimo. E a globalização realmente de um único produto, de um único pensamento, de um único tipo de sexualidade, tudo isto é contra a natura face ao fenómeno da vida na Terra. E, portanto, o nanoturismo vai poder fazer uma diferença enorme, até porque vai criar turismo indoor. Portanto, nem é preciso sair do país para ter grandes experiências nanoturísticas. Portanto, o gestor cultural e as indústrias culturais vão ter que lançar esta nova maneira de fazer, claro, sempre com ética, não é só explorar as coisas que lá estão, mas também evoluir. Não é? Eu penso que isto, no fundo, é uma nova revolução turística, não é? Falo do turismo local em relação à região da uva e vinho, que se reinventou exatamente com piqueniques ao ar livre, exatamente. Perfeito, exatamente. É o local, o global e o glocal, não é? Porque o local que eu gostava de chamar a atenção, aliás, esqueci-me, é isso que eu queria dizer acerca do Brasil. Vocês conhecem com certeza o conceito de branding, não é? E eu gosto muito do conceito de branding social. O branding pode ser uma coisa que eu possa fazer através de dinâmicas sociais. E eu penso que, a par do nanoturismo, termos, por exemplo, um branding social pode fazer a diferença. Eu não tenho dúvidas que em Caldas da Rainha estamos a fazer muito desse branding social. Porque é uma cidade que há 10 anos estava com outra atmosfera. Parece que está mais contente de si própria, mais autoconsciente. Então, é porque se fala e vai-se valorizando as poucas coisas. Aqui agradecer ao Paulo. Ok? E em termos de branding, uma coisa que eu acho que é muito importante é o que é que se coloca na cabeça das pessoas, o que é que faz sonhar. E então, países inteiros, culturas inteiras, regiões fazem sonhar. E, portanto, nós temos de ter a consciência que, se eu digo Brasil, eu preciso de cultura que sustente essa ideia de Brasil, ou Portugal, ou Caldas. E então, todo o novo nanoturismo pode ter esta vertente também mais global, que tem a ver com a participação de cada elemento, seja o indivíduo, seja uma pequena organização,
no todo, na identidade coletiva, não é? E é isso, pronto, é mais um nível de trabalho. Portanto, estamos a falar do nível individual, grupal, associativo, e de vez em quando, eu reforço esta ideia, de vez em quando conseguimos ser um bocadinho mais abrangentes, não é? Que é raro. Nova Revolução, escreveu a Carol. Sim, sim. Eu vou aconselhar aqui o livro do investigador polaco, mas está em inglês, que podem ler, é o Holes in the Hole. É o tema de que fala ali a Carol, que são as novas revoluções subtis da cidadania, e o último livro dele chama-se, aliás, Total Urban Mobilization, que é um livro extraordinário. Curiosamente pega num autor que é considerado de direita, que é o Ernst Jünger, e consegue explicar o conceito de mobilização. E ele defende, no fundo, que estamos numa época de total mobilização. E, na verdade, nós temos que estar atentos às mobilizações que vêm de fora e às que a gente consiga, no fundo, ser de dentro, não é? Ele explica melhor o conceito de Total Urban Mobilization. Professor Mário, eu gostaria muito que o senhor trouxesse também a sua publicação, aquele que está na sua bio. Esse. Pode deixar o ali, que pode segurar mais um pouquinho que eu vou tirar uma foto. Muito interessantemente, este livro está à venda no Brasil. Porque este livro é editado pela Temas e Debates e pelo Círculo de Leitores e foi escrito com o novo acordo ortográfico. E está à venda no Brasil, porque a editora é uma das maiores editoras de Portugal e tem mesmo circulação no Brasil. O livro tem muitos dos casos de estudo, os casos de estudo que estamos aqui a falar, tem muitos deles, não é? Nós vamos colocar na nossa bibliografia obrigatória. Ok. Já agora, há um livro novo que saiu agora, acabei de publicar. É muito interessante, é o Vicente. Então, o Vicente já é o próximo passo desta minha investigação. Ou seja, o livro Arte na Cidade é um livro sobre a arte no espaço público, não é? O livro Vicente já é o que eu chamo sobre espaço público mítico, porque eu percebi que não podemos só trabalhar às vezes na cidade enquanto forma, mas também enquanto as ideias que lá estão. Então descobri este conceito de espaço público mítico, que é no fundo ir procurar os mitos que constroem a nossa identidade e pôr as pessoas a discuti-los. E neste caso é o mito de São Vicente, que é o santo padroeiro de Lisboa. Portanto, isto é um projeto específico sobre Lisboa, sobre o mito de São Vicente, e o que é que ele significa na contemporaneidade. Por isso é que diz símbolo de Lisboa, mito contemporâneo. Voltamos àquela questão que alguém falava no chat, que era uma coisa é o património, que é muito importante, e outra coisa é o que é que eu faço com ele. Portanto, aí temos a questão do Giorgio Agamben, do que é o contemporâneo, e então ser contemporâneo, no fundo, é já estar a antever o próximo passo. Eu penso que o espaço público mítico é um grande tema, porque é onde podemos discutir o que é o Brasil, o que é o Pelé, o que é estão a perceber, o Carnaval, porque há coisas, o mito não pode ser só reificado como coisa, e não podemos fazer toda a vida a mesma coisa só porque alguém disse que é património. Temos que reinventar o património, mas com os pés bem assentos no seu valor original, não é? O seu sentido, porque é que apareceu, não é? Sendo que, curiosamente, agora discute-se em Caldas da Rainha, será que todo o património é para preservar? E eu acho que, por exemplo, nós podemos discutir se eu quero ainda ter touradas ou não. É uma tradição que nós estamos, muita gente aqui, contra, não é? A propósito disso, como é que está o Brasil em relação àquele incêndio que houve naqueles museus?
o Museu da Língua Portuguesa também ardeu? Isso, Não. no Rio de Janeiro, né, eles estão recuperando, mas esse ponto que você acabou de tocar é uma coisa que eu acho das mais importantes, né, para ser questionada, para ser debatida, para que se traga à tona o que eu faço com o que eu tenho, né? Eu penso que Sim. se fala muito em criatividade, mas não se tem uma ideia exata do que é criatividade. Ser criativo não é produzir alguma alegoria, né? Ser criativo é usar o que eu tenho. Como eu uso o que eu tenho, o que eu sei. Aí vem aquela ideia do saber fazer, né? Em relação a toda a cultura. Você, no início da sua fala, comentou, né, o que era a cultura antigamente e o que é a cultura hoje, né? Então, a criatividade ultrapassa esse espetáculo de eu fazer alguma coisa criativa no sentido de uma arte única, né? Mas que envolve aquele saber fazer que eu tenho e que precisa ser utilizado com criatividade para gerar oportunidades sociais e econômicas individuais, regionais, municipais. Mary, na verdade é gerar vida. Vida, excelente. É nós estarmos conscientes, por exemplo, o Jaime Lerner, não é, o arquiteto brasileiro, utiliza o conceito, por exemplo, de acupuntura urbana. Uhum. Portanto, se eu utilizar uma coisa no sítio certo, eu vou criar vida naquele eixo, por exemplo. E, portanto, nós precisamos do tal conhecimento interdisciplinar para eu perceber que a vida para um biólogo não é bem a vida para um matemático ou para um professor português. No entanto, ela tem impacto em todos. Portanto, o trabalho a fazer às vezes é procurar em nós, na nossa individualidade, algo de fundamental, algo de universal, porque é isso que vai ser sempre importante para todos os outros. E aí temos uma fonte de criatividade enorme. E também um trabalho, na verdade, meus amigos, psicanalítico, porque se as pessoas estão a esconder no inconsciente os seus medos, mesmo a sua própria valoração, eu tenho aí problemas, porque não vou ter sequer com quem falar, meus amigos. Não é? Portanto, é preciso criarmos públicos, e públicos não é só sentar na cadeira, é públicos ativos, interessados, problemáticos mesmo, que questionem. Portanto, quer dizer, isso é que é a sociedade a finalmente trabalhar. Exato. E se voltarmos à questão das tecnologias, temos também que pensar em que medida que a tecnologia ajuda nisso ou prejudica. E, portanto, claro que eu já tenho no meu telemóvel, não é? A aplicação que diz: você já teve muitas horas hoje. Mas nós sabemos que temos poluições e depois acabamos a fazer mais horas. Todo esse problema da saúde pública perante a tecnologia vai ter impacto na cultura. Não é? Temos que criar bolsas de bem-estar, temos que criar bolsas de estar, de reflexão, de respirar, etc. Porque senão depois cultura é mais uma coisa nessa indústria louca do nosso tempo, não é? Nesse espetáculo. E sim, saúde mental o mais possível, sem dúvida. Sem dúvida. Abordagem psicanalítica, sim, sim. O que eu estou aqui a fazer também não tem nada de original. Já foi feito pelos românticos alemães, ok? Que eles chamavam isto diletância. O programador cultural tem que ser curioso e de manhã vai ver uma coisa, não é? Ver um filme americano, à noite ver um filme japonês e amanhã vou ver um crafts, um workshop e vou aprender cozinha indiana. Quer dizer, isso é que a diletância, claro que não é uma diletância de consumo, é uma diletância de cocriação, não? Ou de, enfim, é um bocado isso, sim.
Professor Mário, não quero interrompê-lo, já interrompendo, né? Mas nós vamos encaminhar para a finalização, né? Eu ficaria muitas horas ainda conversando, né? Debatendo, discutindo, ideias interessantíssimas surgiram. Acho que foi incrível esse encontro. Quem não pôde estar presente, muitos alunos têm aula nesse horário, e como temos feriados e outros eventos, né, não puderam estar presentes, mas eu tenho certeza que perderam, né, e vamos disponibilizar a gravação para quem não pôde estar aqui, mas eu lhe agradeço imensamente pela disponibilidade, pelo tempo instigante, atrativo, né, e excelente para seguirmos nessa discussão. E no que puder ajudar no mestrado de Gestão Cultural, eu gostava de abrir esse canal. O IPL já está convosco, abrimos aqui também em geral, ou seja, abrimos também aqui uma linha de trabalho, por exemplo, sobre o turismo. Venha. Excelente. Tá bom? Excelente. A minha formação é em turismo e acho que sou a única doutora em turismo da Universidade Fevale e me coloco à inteira disposição, né, para essa eu também. Muito bem. atividade. A minha pesquisa é vinculada às cidades criativas, produção e consumo turístico, mais focado nas cidades criativas, em especial eventos culturais. Muito bem. Então, aí até um próximo encontro e um encontro pessoal também, um dia destes. E obrigado a todos, obrigado pelos excelentes comentários, foram muito interessantes e estou ao dispor por e-mail qualquer dúvida e abrimos um pouco esse